Graça e paz a todos. Vamos então continuar o nosso estudo de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Diz assim: Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão do mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho, a chuva. Queridos, olha só, eu quero me pegar um versículo em cima de tudo isso que eu li e dizer para você aqui no versículo 17 assim: os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. Aqui está uma palavra-chave aonde nós podemos buscar o Senhor, tendo a certeza e a convicção que o Evangelho não é um peso. Por mais que nós precisamos carregar a nossa cruz. A Bíblia fala que nós temos que ir a Jesus e carregar a nossa cruz. Nós temos que renunciar muitas coisas aqui na terra. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que nós somos chamados para viver a liberdade por meio do Espírito, onde nós não vamos ter mais a condenação e o juízo que está proposto para aqueles que são filhos da ira. Então, os caminhos do Senhor são caminhos de delícias. Há um prazer quando nós estamos com o Senhor. Há um prazer em fazer parte da família de Deus. Há um prazer de ter Deus como um pai amoroso, como um pai que vai estar presente, como um pai que eu possa ter a certeza e a convicção que quando eu clamar por ele, ele vai estar ali de braços abertos. Eu li aqui no versículo 12 que o Senhor vai repreender aquele a quem ama. E se nós estamos num caminho de morte, se nós estamos em pecado ou num estado em pecado, ou na rebeldia, o Senhor ele vai nos repreender. Porque como pai, ele não deseja que nós possamos estar num lugar de morte, mas sim ele quer nos dar vida e vida abundante. Jesus veio, passou tudo o que ele passou até o final, para que nós hoje possamos a viver uma vida abundante. E essa vida abundante vai nos levar a uma vida de paz. A paz que o mundo não tem, nós temos. Então ele fala aqui no 17 que os caminhos são caminhos de delícias. A palavra de Deus fala lá no Salmo 119, dizendo que a tua palavra, a minha boca, é mais doce do que o mel, dizendo que a palavra de Deus é agradável, dizendo que a palavra de Deus ela nos dá um prazer, dizendo que a palavra de Deus, assim como uma espada, em alguns momentos, ela vai nos cortar, tentando matar nossa carne para que possa vir vida dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo. Então nós temos que ser movidos pela sabedoria de Deus, assim que ele fala aqui que a sabedoria de Deus é mais preciosa do que os rubis, que as pedras preciosas que nós podemos olhar e ver a beleza e até mesmo desejar, mas a sabedoria de Deus é muito maior do que isso, porque a sabedoria de Deus vai prolongar os nossos dias aqui na terra, porque nós vamos olhar para os princípios do Senhor e guardar ela no nosso coração. Examinando ela, ela está guardada no meu coração, eu tiro para fora, examino ela e guardo de novo. Então ela vai me proteger para mim não estar no caminho de morte. A palavra de Deus, ele falando aqui que a sabedoria, ela vai aumentar os nossos dias, há na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Então é como se fossem pequenas pedras. Nós temos na nossa mão esquerda, pedras, como ele fala aqui, as riquezas, na mão esquerda, riquezas e honra. Então são pequenas pedras preciosas que vão vir
quando nós viemos a andar no temor de Deus, na sabedoria, que é o princípio da sabedoria, que é o temor de Deus, essas coisas vão nos acompanhar. Vão nos acompanhar, porque nós estamos voltando o nosso coração para honrar o Senhor. Ele vai falar aqui no versículo 19 que nós temos que honrar o Senhor, versículo 9, desculpa, que nós temos que honrar o Senhor com a nossa fazenda, com a primícia de toda a renda. Nós temos que dar o nosso melhor a Deus também nessa área. Nós temos que ter um coração voltado para honrar o Senhor com as coisas materiais que nós temos também. Eu entendo que quanto mais riquezas nós podemos ter aumentando, somos mais tentados a honrar nós mesmos. Somos mais tentados a honrar nós mesmos. Nós temos que entender se nós temos a graça de Deus. É claro que é um evangelho muitas vezes pregado, camuflado, por ministros que querem a gordura da ovelha, querem o lucro, né? Visam o lucro. E com certeza há pessoas, há ministros que são lobos que estão tentando tirar proveito do evangelho. Mas a palavra de Deus fala que há ministros também que vão zelar, né, por aquilo que é correto, por aquilo que é reto, que vão buscar o Senhor de todo o seu coração, buscando ministrar a verdade, o evangelho completo, não o evangelho parcial, mas o evangelho completo, mostrando Cristo em todas as áreas que nós podemos pegar no evangelho. Assim como Cristo, nosso exemplo, ele negou muitas coisas para que hoje nós possamos ter vida. E convém que nós possamos também negar algumas coisas para que o nome dele possa ser glorificado. Então, quando essas coisas estão acima de Deus, falando das riquezas, nós podemos desonrar o Senhor e com certeza não viver o propósito dele aqui na terra, tendo uma fonte de idolatria aí e desagradando o Pai, com as riquezas que podemos adquirir. Mas reconhecendo que isso é um dom de Deus e nós precisamos também contribuir com o reino, fazendo parte de um corpo, nós precisamos contribuir tanto com os dons espirituais como também com os recursos materiais. E isso vai envolver a oferta e o dízimo. Então, queridos, nós precisamos também honrar o Senhor nessa área da nossa vida. E a palavra de Deus tem uma promessa em cima disso que diz assim: e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão do mosto, que é o vinho, os teus lagares. Então o Senhor, ele vai te abençoar, ele vai te trazer uma prosperidade também nessa área. E não somente nessa área, queridos, financeira, mas em todas as áreas. É a área relacional, é a área do casamento, dos filhos, da saúde. Então o Senhor, ele vai nos abençoar. São princípios que nós precisamos olhar e ser movidos pela sabedoria de Deus, como fala aqui a vida do ministro aqui, que é Salomão, nos trazendo essa revelação aqui, a importância de nós honrar o Senhor também com os nossos bens, com todo o nosso coração, com todo o nosso coração. Queridos, eu saí de Canoas, eu vejo que eu vendi todas as minhas coisas, da serigrafia, tudo aquilo que eu tinha conquistado. Eu deixei a minha casa, eu vendi o meu carro lá, tudo por amor do Senhor eu vim aqui. Eu já disse isso, acho que no outro vídeo, que eu no primeiro momento não estava com vontade de vir, mas o Senhor foi trabalhando no meu coração, foi despertando o desejo e a vontade dele. E eu tenho o costume de orar: Senhor, que a tua vontade na minha vida se cumpra, que a tua vontade na minha vida se cumpra. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor, a tua vontade, os teus sonhos acima dos meus sonhos, porque eu entendo que eu fui criado para cumprir o propósito de Deus. E se o propósito de Deus é para que a minha vida e a vida da minha família venha estar na Bahia, eu venho estar na Bahia. E, queridos, eu estou passando um dos melhores anos da minha vida, tanto no meu casamento, com a minha filha, diante de toda essa crise. Por quê? Porque eu creio que quando nós vamos abrir mão, talvez até mesmo da nossa zona de conforto, o Senhor, ele vai nos honrar. E essa palavra que está no versículo 17 vai se cumprir na nossa vida, que os caminhos do Senhor são como delícias. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós estamos aonde o Senhor quer que nós venhamos a estar e entregamos aquilo que Ele requer que nós venhamos a entregar,
nós vamos viver uma vida de paz, nós vamos viver uma vida abundante. Eu não estou dizendo que um ministro de Deus, que um filho de Deus não vai passar por momentos de aflição. Nós vamos passar, queridos. E isso até é vontade de Deus para nos aperfeiçoar e moldar o nosso caráter. Nós vamos ver na palavra, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 5, a gente vai ver sobre a correção do Senhor. Em Apocalipse 13, 9, a gente vai ver Deus repreendendo e castigando, disciplinando seus filhos por amor, para que possam se arrepender. Então nós vamos passar por momentos difíceis também, até mesmo para que o nosso coração não venha se soberbecer. O apóstolo Paulo, ele teve um espinho na carne. Será que aquele espinho na carne é porque ele estava cometendo um pecado? A Bíblia fala que ele estava com espinho na carne porque por meio das medidas das revelações que lhe foi dada, para que ele não venha se soberbecer. Então havia um princípio, havia um objetivo para que ele pudesse ter um espinho na carne que pudesse estar incomodando ele. Então, para evitar dele se soberbecer. Então, quando nós passamos por dificuldades, nós entendemos que nós somos vasos de barro, somos frágeis e nós precisamos de Deus. Então, queridos, Jesus foi para um deserto, não estava nem preparado para falar sobre isso, mas Jesus foi para o deserto, o Espírito Santo levou ele para o deserto, e do deserto ele saiu cheio do Espírito Santo, ele saiu com os anjos, ele saiu cheio do poder de Deus. Então, queridos, muitas vezes algumas coisas nos acontecem para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que nós possamos ser cheios, domados pelo Senhor, para que nós possamos testemunhar, né, aquilo que o Senhor fez na nossa vida, através da sua fidelidade, nos guardando por meio da prova. Então, nós precisamos entender que os caminhos do Senhor são caminhos de delícia e que os rubis, como falou aqui, coisas como são preciosas, não vai ser tão preciosas comparado àquilo que o Senhor tem nos dado como conhecimento e como sabedoria revelada por meio da sua palavra, que vem do Espírito. E nós vamos ver, para finalizar aqui, para não ficar muito comprido também o vídeo, ele vai falar aqui sobre o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus, que o Senhor com sabedoria fundou a terra e preparou os céus com inteligência. Nós vamos ver a criação do Senhor. O Senhor criou tudo em 6 dias e descansou no 7º. Nós vamos ver que a palavra de Deus tem o poder de criar as coisas, assim como eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para refletirmos a glória dele, para que possamos exercer a autoridade que ele nos deu aqui na terra. Então, quando você vai e cria uma coisa, aquilo não é um mérito seu, aquilo é a graça de Deus. Porque como ele é criador, ele também te deu essa potencialidade de criar as coisas. Então, se nós estamos criando, é porque o Senhor nos capacitou a criarmos. Se nós vamos fazer uma arte, é porque o Senhor nos dá a inspiração. Muitas vezes essa inspiração de tudo que nós possamos estar fazendo pode ser uma inspiração maligna, mas o Senhor colocou em nós o seu Espírito para que possamos refletir a glória dele. Amém, queridos? Então nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para as coisas do Senhor, para que ele possa cumprir o propósito dele na nossa vida. Então nós temos que honrar o Senhor com as coisas que ele tem nos dado, com os nossos bens. Nós temos que não rejeitar a correção do Senhor, porque a correção do Senhor é uma correção de amor e quer nos aperfeiçoar, e ele vai nos repreender. Nós temos que entender que nós somos bem-aventurados em Jesus, em Deus, porque ele nos dá a sabedoria e o conhecimento nós começamos a adquirir das coisas de Deus. Nós temos que entender então que nós vamos ter uma vida prolongada quando nós vamos observar aquilo que o Senhor está nos mostrando na sua palavra por meio do Espírito Santo. Nós somos bem-aventurados porque nós vamos reter a palavra de Deus e porque não só por causa disso, mas nós vamos viver uma vida de delícias aqui na terra com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo, num caminho de paz. Nós temos que ver então pela palavra que pela sabedoria e pela inteligência ele criou todas as coisas. Então, basicamente, do versículo 9 ao versículo 20, nós vamos ver o poder de Deus na sua criação e podemos nos deleitar por aquilo que ele tem nos dado por meio do seu Espírito, a revelação da palavra, movidos pelo temor do Senhor. Então,
Para nós entendermos o conceito aliança do Senhor, é somente para aqueles que o temem, somente para aqueles que o buscam, somente para aqueles que o temem e ele revela a sua sabedoria. Amém? Então, essa palavra hoje, fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.